permaneçam fiéis ao Senhor. Cumpram esse princípio da fidelidade com Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas. Seja um semeador da causa do Senhor, porque enquanto você estiver cuidando das coisas de Deus, Deus vai estar cuidando das suas coisas. Deus vai estar provendo para você. Não hesite, querido. Nós pregamos aqui porque isso é bíblico. Nós não pregamos a fidelidade porque precisamos do dinheiro, porque a gente sabe que quando Deus quer dar, Ele dá um jeito, Ele dá, querido. Nós ensinamos aqui, porque esse é princípio para a sua vida, para que você seja abençoado, amém? Então se mantenha fiel ao Senhor, e você vai ver Deus trabalhando em cada detalhe na sua vida. Deus abençoe. Você pode aplaudir a igreja do Senhor Jesus? Glória a Deus. Puxa, até agora eu estou arrepiado, viu? Aleluia, vocês me pegaram, viu? Eu não contava por essa, eu não esperava, aleluia. A gente está contando os dias, a gente está sonhando, é um sonho que nós vamos realizar, né? Andar pela Bíblia, história da Bíblia, né? E vai ser lindo o que Deus vai fazer na igreja depois desse período, né? Eu tenho certeza que vai mudar para melhor, tudo que é bom vai ficar melhor ainda em nome de Jesus. Essa unção a gente vai trazer lá da fonte e derramar aqui em nome de Jesus, glória a Deus. Antes de eu ministrar a palavra, hoje eu não vou demorar para ministrar a palavra, e eu quero dar duas oportunidades, porque esse final de semana nós tivemos um final de semana tremendo. Fomos para o encontro com Deus, e Deus ele fez coisas lindas na vida do pessoal que estava passando. E eu quero convidar aqui, eu quero dar a oportunidade primeiro para o Wagner. Vem cá, Wagner. O Wagner compartilhar com vocês como foi o final de semana dele. Chorei. Paz do Senhor Jesus, igreja. Estou cheio do Espírito Santo. Espero que vocês também estejam. Até sexta-feira eu achava que era zoadinho. Só que eu estava muito zoado. E eu fui liberto. E eu fui curado. Para a honra, glória do Senhor. Fui ministrado demais. Se eu for falar aqui, vai longe. Deus trabalhou demais no meu coração esse final de semana. Final de semana, melhor final de semana da minha vida. E Deus foi tremendo, abriu os meus olhos como um filho, como um pai de família, como marido, esposo, como servo de Deus, servo do meu pastor, da minha pastora. Irmãos, nós somos servos, nós somos discípulos. Estou muito nervoso. Só falta voar aqui. Eu acho que eu chorei mais que as mulheres. Desde sexta, né, pastor? Verdade. E é isso, irmãos. Deus foi tremendo esse final de semana. Eu vi a glória de Deus descer naquele lugar. Aconteceu coisas sobrenaturais. Manancial de Vida é uma família. É uma família. Para você que não foi, porque aconteceu o imprevisto, na próxima vai. Só vai. Só vai. Começo da Oi, pastor. Novembro. No começo da semana, nessa semana aqui, segunda-feira, maior desânimo. Desânimo que eu ia. Estava desanimado. Aí no meio da semana minha esposa ficou doente, garganta, febre. Eu vou. Falei para ela, se você ficar doente não vou poder ir, né? Quase me bateu. Você vai. Eu me viro aqui, você vai. E fui curado. Fui libertado. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.
Oh, glória! Aleluia! Agora vem cá, Andréia. Eu deixei a Andréia para depois, que ela quase não fala, né? Então deixa para ela, para depois. Glória a Deus! Aleluia! Xerebedé, aleluia! Glória a Deus. Eu cumprimento a todos capazes. Sim. Por favor, um lencinho, porque eu já estou chorando. Eu vi a pastora dizendo agora, esse final de semana, entraram pessoas ali com vidas destruídas, pessoas sem esperança. Mas eu entrei ali sem vida. Eu entrei ali morta. A minha situação era somente o Senhor para restaurar. Não existia nada. E acreditem, eu já tive muitas experiências com o Senhor. Não foi uma, não foi duas, foi muitas experiências com Deus. Mas a minha perspectiva, sonhos, projetos, em todas as questões, tinham sido findadas. Falei, Senhor, só me falta a morte. E nos últimos anos eu comecei a entender que eu ia morrer. Porque o meu espírito não estava mais calhado, ele não tinha mais nem ar, estava morto. Eu me vestia de uma alegria, jogava uma make, uma roupa, e eu ia trabalhar, eu ia para os lugares, mas era tudo mentira. E eu nunca escondi isso de Deus. Eu nunca escondi do Senhor como é que eu estava. Mas eu falava, Senhor, me tira daqui. Me tira daqui. Porque ninguém pode viver dessa forma. E aí eu comecei a preparar os meus filhos. Falei, Deus, eu vou morrer. Então deixa eu estar a galera fortalecida. E eu falava assim, olha, se um dia a mamãe faltar, orem a Deus, busquem a Deus. E eu não estava membrada em nenhuma igreja. E no início desse ano eu tive 2 perdas de 2 mulheres muito importantes na minha vida espiritual. E essas mortes, sabe, falou comigo. Obrigada, viu, minha linda? E eu falava assim, Senhor, quando eu morrer, quem é que vai fazer o meu culto? Quem é que vai vir amparar os meus filhos? Qual é o pastor que vai vir e vai falar, olha, Caio, sua mãe está na glória, estamos aqui. Né? E eu falava, Senhor, eu preciso me assentar em algum lugar, porque se eu for, tamanha era a minha tristeza, eu preciso deixar os meus filhos amparados. E foi nesse intuito que eu entrei aqui, essas portas. Eu falei, Senhor, por favor, os meus filhos, eu sei que eu já não tenho mais jeito, mesmo eu tendo vivido coisas extraordinárias com o Senhor. Falei, Deus, eu não tenho mais jeito. É muita tristeza, é muita decepção, é muita vergonha. Difícil, Senhor. E aí eu comecei a vir, em todos os cultos o Senhor falava comigo, eu saía aqui avivada. Mas era algo que vinha, mas depois já vinha em mim toda a minha dor, né? E aí eu queria muito que meus filhos fossem para o encontro.
Porque eles tinham que ir. Porque eu já não tinha jeito. Mas eles tinham que ir. Eles precisavam conhecer Jesus como eu conhecia. E aí acabou não dando certo. E a pastora falou assim: Andréia, você tem que ir. Eu falei: Jesus, eu não vou. Meu negócio é os meus filhos, Senhor. O projeto agora é os meus filhos. Eu quero encaminhar os meus filhos para teu caminho, porque eu sei do projeto que o Senhor tem na vida de cada um deles. E aí acabou não dando certo. Falei: tá bom, vamos lá, né? Deus preparou o valor, acertei com o pastor, com a pastora, vamos lá. E já há dias o Senhor vem ministrando comigo. Só que no caminho eu estava falando com a pastora, eu falava assim: Deus me dava umas palavras e eu falei: acho que Deus está preparando alguma oportunidade para mim. Mas Ele sabe que eu vou recusar. Se alguém vier me chamar para ministrar, seja onde for, eu vou recusar, irmão. Aí eu vou ter dor de barriga, o Senhor me conhece, eu não vou. Porque eu não podia oferecer aquilo que eu não tinha. Mas o Senhor já estava falando comigo. Na sexta-feira, eu estava vendo uma inquietação danada. O Senhor me levou em alguns louvores e foi falando comigo. E quando nós chegamos no encontro, na sede, um sorriso, né, pastor? Aparentemente estava tudo bem. Mas o Senhor me conhecia. E eu sentei naquelas cadeiras. A primeira vez que eu fui na sede, eu estou aqui há pouco tempo, viu, irmãos? Sentei e o Espírito Santo já começou a falar comigo. Ele falou: lindo, né? Tudo lindo, né, minha filha? E você querendo a morte. Você querendo que eu desista de você. Mas eu não vou desistir. Vou trazer algo extraordinário para a sua vida. Tá bom. Fui para o encontro. Cheguei lá, né? Um silêncio. Só tinha eu, né? As demais mulheres eram lá da sede, né? Então eu não conhecia ninguém. Falei: glória a Deus. Eu também não estou afim de falar com ninguém. Glória a Deus por isso. E aí teve a primeira ministração, irmãos. Eu vou falar para vocês. Teve a primeira ministração. Essa primeira ministração é o que o Senhor falou comigo há dias atrás. Sobre identidade. Sobre o momento de você se encontrar com Deus. O momento do Senhor trocar as tuas vestes. Renovar aquilo que Ele tem com você. Falei: Senhor, o Senhor já estava trabalhando comigo há algum tempo e eu nem dei muita importância. Meu querido, Deus começou a ministrar. Ele ministrou, Ele me pegou de todos os lados. Em todas as questões, em todos os sentidos. E eu falei: Senhor, como nós somos egoístas, como nós somos medíocres. Dizemos que conhecemos o Senhor e limitamos a sua graça, limitamos o seu poder. Eu achava que o Senhor não podia fazer mais nada, porque tudo eu já tinha vivido. Eu já vi Deus curar, já vi Deus restaurar, já vi Deus abrir madre, eu já vi Deus curar endemoniados, fazer cego enxergar. Eu já vivi muita coisa com o Senhor, mas eu ainda não tinha visto Deus ressuscitar.
Deus me ressuscitou esse final de semana. O Senhor renovou dons que eu tinha deixado para trás. Me aprimorou. O Senhor permitiu com que esse final de semana eu contemplasse com olhos abertos a plenitude da sua graça. Eu conheci Jesus de uma maneira que eu ainda não conhecia. Porque Ele faz tudo novo. Talvez você esteja aqui essa noite. Mas puxa vida, irmã Andréia, você foi lá. Nem sei onde é, irmãos. Nem sei. Se me mandar aí, eu não sei. Mas o Senhor me levou para lá. Me preparou esses 3 dias. Porque eu precisava. Mas irmã Andréia, será que eu preciso ir lá? Irmão, se tiver oportunidade, vai. Mas o Senhor sabe a tua necessidade. Ele vem até você também essa noite. O mesmo Deus que me ressuscitou esse final de semana, Ele ressuscita vidas aqui também neste lugar. O mesmo Deus que falou sobre sonhos esquecidos traz à tona sonhos de pessoas aqui neste lugar. A cura do Senhor, a libertação do Senhor. Eu profetizo, sabe por quê? Porque o Senhor me entregou isso. O Senhor me curou, então eu tenho cura. As vidas de vocês. O Senhor me libertou, então eu declaro a libertação para a vida de vocês essa noite. Louvado seja Deus. E gratidão é o que eu tenho essa noite. Gratidão, porque a morte, ela foi transformada em vida. Foi da vida da irmã Geise, missionária Geise, um convite. Ela nem sabia de como Deus estava usando ela. Mas eu de pronto falei, vamos. Eu vim. Deus usou a vida dela. Me apresentou a pastora Catiane, pastor Júlio, que nem me conhece, mas me acolheram e tiveram a sensibilidade de entender que eu precisava deste momento. Sou grata pela vida deles. Sejam gratos pela vida dos pastores de vocês, pelos meus pastores hoje, para a glória do Senhor Jesus. E eu sei que é o que a pastora falou. Eu fui transformada, mas as coisas aí fora continuam a mesma. Vou chegar em casa, minhas contas ainda vai estar lá. Amanhã o telefone começa a tocar. Entendeu? Vai ter dias de chuvas, dias de frio, dia de dor. Mas o Senhor me renovou. Eu vou entender cada processo que eu vou passar. Porque eu sei que em tudo Deus, Ele vai continuar me dando a graça dEle. Ele vai continuar me mostrando estratégias para vencer, para seguir em frente. E o que o Senhor fez comigo vai resplandecer dentro do meu lar. O que o Senhor fez comigo
vai resplandecer na minha parentela. O Senhor não fez só em mim, porque eu sou alicerce. Eu sou alicerce. Mas a graça dele vai resplandecer por onde eu passar. A prosperidade dele vai por onde eu for. Porque é isso que ele tem para nós. Além daquilo que nós imaginamos. É o que o Senhor tem. E eu glorifico ao Senhor por esse final de semana. Algo extraordinário. Maravilhoso. Maravilhoso. Louvado seja Deus por essa noite. E assim eu agradeço a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Que bênção. Aleluia, que bênção. Meu irmão Jânio, vem cá, meu querido. Aleluia, o Jânio tá lindão, olha. Oh, glórias. Como diz, né, na gíria pentecostal, tá no plumo, né? Aleluia. Eu saio da amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aí está a resposta de Deus do que Ele faz com aqueles que não desistem. Testemunho do irmão aqui, o da nossa irmã Andréia, eu conheço ela. Mas eu quero dizer, e parabéns para a irmã Geis, que não desistiu, né? Isso é o nosso trabalho, irmãos. De não desistir dos nossos irmãos, né? Que a gente vê do lado da nossa casa a fome, né? E a sede. Não do alimento que perece, mas do que permanece, que é a palavra de Deus. E todos nós fomos escolhidos para falar da palavra de Deus. E hoje, infelizmente, a gente escuta muito do nosso meio, estou falando do nosso meio cristão, de ser apresentado pelo irmão e dizer que não foi com a cara dele, que não gosta dele, está indo contra a palavra de Deus. Que Deus diz o quê? Primeiramente, amar o Senhor teu Deus e o próximo como a ti mesmo. Eu quero falar do encontro, rapidinho. Eu já passei em vários encontros, uns 12, mais ou menos. E antes no meu primeiro encontro, quero falar porque é importante para quem nunca foi no encontro. E se tem a vontade, e às vezes desiste. Eu tinha 5 anos já de cristão, e achava que já era um crente. E eu fui realmente ver que eu era um cristão, depois que eu fui no encontro. Cheguei lá na sexta-feira, quando foi no domingo de manhã, eu tinha vergonha daquele homem que tinha 5 anos já que pregava, levava a palavra, tinha ganhado almas para Deus, mas eu senti vergonha quando eu lembrei do homem que eu era na sexta-feira. O que eu quero dizer? Vá no encontro com Deus. A gente tem um encontro com Deus em qualquer lugar. Basta a gente tirar um momento e querer a presença dele. Mas quando tem esses, vamos dizer assim, esses eventos dentro da casa de Deus, não deixe de ir. Eu falo isso porque eu tenho certeza que aqui tem vários que já gastou muito dinheiro à toa, como eu. Eu já gastei muito dinheiro. Eu tive uma empresa de cesta básica. Já fui mais ou menos, vamos dizer assim, porque eu sou rico hoje. Porque eu tenho o dono da prata e do ouro. Mas eu não perdi
o Senhor tirou para me tirar do salto, para me fazer, ainda preciso, porque todos os dias a gente é renovado. Nunca devemos dizer que já somos convertidos, que já somos isso, porque nós somos limitados, nós somos falhos. Então nós temos que aprender a cada dia, ter a humildade de aprender a cada dia com o Senhor, com a palavra do Senhor. E nós, como é que nós vamos mostrar? No nosso testemunho e no nosso amor. Porque não adianta a gente fazer, irmãos, e não ter o amor, porque o Senhor sabe quem é um servo verdadeiro e o outro não. Então, para vocês que passaram no encontro, esse momento agora é maravilhoso. Mas aqui fora é que vocês têm que continuar a cada dia, porque as tentações vão vir. Quando vier, você lembra. Isso é como Jesus ensina lá em Apocalipse das cartas às igrejas. Lembra do teu primeiro amor. Então volte, se perdoe, peça perdão, porque é aí que você vai tirar aquela carga das suas costas. Porque ninguém aqui é obrigado a carregar ninguém nas nossas costas. Não se culpe. Seja humilde, manso de coração. Porque nós temos que ter os sinais de Cristo. E como é só dizer que tem, não. É praticar. O pastor Júlio, eu estou devendo a ele, vamos dizer assim, mas não é para se sentir culpado, não. Pelo amor de Deus, não estou culpando. Ele já me convidou várias vezes. Eu tenho poucos tempos aqui também na igreja. E ele já me convidou para tomar conta de algum ministério aqui. Mas eu estou orando muito ao Senhor. Ele já me deu a resposta, já me chamou a atenção, né? E logo mais, como o Senhor falou que vai ter a reunião, tal, estarei aqui. Porque a gente tem, as coisas de Deus tem que ter ordem e decência. Não adianta eu assumir um compromisso e depois estar faltando com Deus e com o Senhor. Então, agora o Senhor já falou, olha, vai, que Ele não vai chamar mais. Digo amém, glória a Deus. Então, eu quero dizer para vocês, meus irmãos, a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Para quem já conhece um pouco da Bíblia, já lê, continue lendo. Porque lá em João 5,39 o Senhor Jesus Cristo diz, né? Examinais as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então nós temos que examinar. Quem já examinou a Bíblia sabe muito bem que os sinais estão aí, que a volta do Senhor Jesus está aí. Então não perca tempo. Porque isso é porque o inimigo está preso ainda. E a gente vê essas destruições, essas coisas que está horrenda acontecendo na família principalmente. Entendeu? Então vamos buscar ao Senhor. Vamos se empenhar nas coisas de Deus. Porque as respostas estão aí. Mas nós ainda vamos viver o melhor dessa terra. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O meu nome é Jânio Pereira. Sou um membro que já me considero daqui da Manancial. E eu estou aqui para aprender com cada um de vocês. Tá? E servir a cada um de vocês. Vai ser uma honra já a partir de hoje, eu ser um servo do Senhor de verdade. E eu vou mostrar. Amém? Obrigado. Glória a Deus, meu querido. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Tamo junto. Oh, glória. Essa é uma noite de surpresa, né? Deus está surpreendendo, falando. Eu não vou pregar aquela palavra de 1 hora, mas eu só vou deixar só uma mensagem, 5 minutos só, para você refletir também em nome de Jesus. Os irmãos foram usados por Deus de uma forma extraordinária. Abra por favor a sua Bíblia em Mateus 17, a partir do versículo 1. Se vocês tivessem a Bíblia, o Fabrício vai projetar aqui no telão. Vamos ler só alguns versículos e vamos adorar o Senhor mais um pouquinho, e depois a gente vai orar e levar nossa bênção para casa,
e durante essa semana nós vamos caminhar debaixo de tudo isso que nós oramos aqui, vimos os testemunhos dos irmãos, recebemos essas palavras, né? Glórias a Deus. Eu estou muito feliz, aleluia. Mateus 17, capítulo 17, versículo 1, o texto começa dizendo assim: 6 dias depois. Pastor, 6 dias depois do quê? Jesus, ele tinha se assentado com alguns discípulos e estava ali discipulando como deve cada um levar a sua cruz. Ele estava reunido num lugar, estava ali mentoreando, ali falando com os discípulos como cada um deveria se comportar e levar a sua cruz. Então quando diz 6 dias depois, é 6 dias depois desta conversa, desse discipulado. Tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, irmão deste, e os levou em particular a um monte. Este monte se chama Tabor. Ele é chamado de Tabor. E olha que interessante, no versículo 1, pode deixar o versículo 1 projetado. Diz que ele levou Pedro, Tiago e João. Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas ele só conseguiu levar 3. Por quê? Porque é difícil. Quando a gente chama alguém para as coisas erradas, para o fluxo, para a balada, para beber pinga, as pessoas vão. Mas quando você chama para um compromisso com Deus, para o encontro com Deus, para a obra de Deus, é mais difícil. Porque todo projeto de caráter espiritual, ele atrai o contra-ataque do inimigo. O inimigo, ele lança o desânimo, o medo, um bloqueio no coração das pessoas. Você já percebeu como é difícil você convidar alguém para vir no culto da igreja? Você às vezes convida 10, se você der sorte vem 1, mas é difícil. Mas não deixe de pregar a palavra de Deus. Fale a tempo e fora de tempo. Mesmo que você traga uma pessoa, não tem problema. 1 mais 1 é igual a multidão. Na soma, né, nossa, 1 mais 1 é 2, mas na soma de Deus, 1 mais 1 é igual a multidão. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa loja de sapato muito famosa aqui em São Paulo, lá tinha um camarada chamado César, e o César, ele estava com um problema na família e no casamento. O casamento dele estava por um fio. E eu estava ministrando para ele, convidando ele: César, vamos para o jantar de casais, vamos para o encontro com Deus, a tua vida vai mudar, o casamento vai ser restaurado, bora lá, moço. E ele sempre dando atestado. Aí um dia eu saí da empresa e um belo sábado eu fui lá. E quando eu procurei o César, ele não estava, e eu assustei, falei: sabadão ele faltou, o melhor dia de venda é sábado, e o César não está, será que aconteceu alguma coisa? Aí eu perguntei lá para um brother, falei: cadê o César? Aí ele falou assim: sabe o que é? É o seguinte, Julião, você sabe que o César gosta de carnaval, e era a época de carnaval, que é a semana de carnaval. Então, ele gosta daquela determinada escola de samba, e a escola de samba agora, nesse momento, está desfilando, e ele foi assistir. Aí eu falei: bonito, né? Para restaurar e salvar o casamento, a família, o camarada não mede esforços, mas para ir lá sambar para Satanás, ele não pensou 2 vezes. E é assim, infelizmente, no mundo. As propostas do mundo, elas aparentemente, né, elas são mais prazerosas, deliciosas, e não deveria ser assim. Mas você, igreja, é sal e luz nesse mundo tenebroso, chamado por Deus para fazer a diferença. Aleluia. Há muitas pessoas aí fora caminhando a passos largos para o inferno, e você tem a resposta para essa vida. Você é um canal de bênção para ajudar essas vidas. Aleluia. E aí também
Eu me lembro de um jovem, de alguns encontros passados, que ele tinha problema com vício de droga. E a igreja estava se mobilizando para levar ele para o encontro com Deus. E com muita dificuldade ele aceitou, e todo mundo ficou feliz. Glória a Deus, ele vai para o encontro, ele vai mudar a vida dele. Mas sabe o que aconteceu? Na hora que, faltando 3 dias para o encontro acontecer, na quarta-feira, ele foi para a biqueira e disse assim: não, vai ser o último teco, o último tiro que eu vou dar. Depois eu largo e vou para o encontro e aceito Jesus. E foi o último, porque lá ele teve uma overdose e ele faleceu, infelizmente. Eu espero em Deus que no último suspiro de vida, esse jovem tenha tido a oportunidade de se arrepender e clamar o nome de Jesus. Mas eu não sei. Nós ficamos muito tristes naquele encontro por esse jovem, pela vida desse jovem. E quantos jovens assim como ele, quantas pessoas assim como ele não estão aí fora? Como a irmã veio testemunhar, eu já estava desistida da minha vida. Eu já não acreditava mais que Deus me amava. Mas Jesus te ama. Ele te ama. Ele pagou um alto preço por você em nome de Jesus. Eu me lembro de Cláudio Campi, que ele achava, o pastor Cláudio Campi, ele achava que Jesus não amava mais ele. E um dia um discípulo dele falou: pastor, eu estou indo viajar para a Europa, não lembro que país que é que ele estava indo, a minha esposa não vai poder ir comigo, e eu já comprei a passagem, eu preciso levar alguém, eu queria levar o pastor, o senhor quer? Aí ele falou: opa, Europa? Viajar? Rapaz, eu vou fazer uma forcinha, eu vou com você. Ele foi acompanhar. Quando ele chegou naquele país, ele viu nos outdoors que pastor Poyang Cho, o pastor da maior igreja do mundo, que já dorme no Senhor, mas naquela época ainda estava vivo, o pastor Poyang Cho ia fazer ali num lugar lá, num estádio, ia fazer uma conferência. E ele foi, ele falou: não vou perder a oportunidade, eu estou aqui, vou me alimentar da palavra, pastor é uma bênção, uma referência, vou lá. E quando ele chegou naquele estádio, depois da ministração do pastor, aí começou a oração. E pastor Cláudio Campo, ele começou a ver que as pessoas começaram a se ajoelhar, começaram a buscar a Deus. E ele olhou um jovem, ele viu um jovem que estava caminhando assim em direção, ali no meio daquele lugar, e o Espírito Santo falou para ele: acompanha aquele jovem. E ele, sem saber, nem conhecia o jovem, falou: mas Senhor, eu vou acompanhar, nem conheço. Acompanha. Ele foi, acompanhou, e pastor Cláudio Campos já estava um pouco triste, estava um pouco desanimado, falando: será que Jesus gosta de mim? Será que Jesus se importa comigo? E aí quando o jovem ajoelhou, determinado local o jovem ajoelhou, o Espírito Santo falou assim: agora você ora por ele. Aí ele falou: mas Senhor, eu nem conheço, ele nem vai entender, esse jovem eu acho que nem fala a minha língua, eu nem sei falar inglês direito. Aí o Espírito Santo: ora em português mesmo. E ele foi lá e falou: tá bom. Foi lá, abaixou junto lá, agachou, impôs a mão e começou a orar, profetizar e declarar palavras abençoadas, dizendo para ele: Jesus te ama, meu jovem. E pensando: Jesus está louco, porque ele não está nem entendendo. Daqui um pouco esse jovem salta, começa a gritar: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ama. E o Cláudio Campos ficou assustado, falou: meu Deus, ele fala português, ele conhece a língua. E ele começou a gritar e chorar: Jesus me ama, Jesus me ama. E depois que acalmaram, que passou, o pastor foi perguntar para ele, e ele disse assim: pastor, eu também estava desenganado, eu já achava que não tinha mais jeito para mim, e eu vim para cá e falei: Senhor, eu vou, só que se o Senhor não se manifestar neste lugar, na minha vida, amanhã eu tiro a minha vida. E ele disse: eu quero que o Senhor faça uma pessoa orar por mim, exclusivamente por mim, não é para orar para todo mundo não, é a pessoa vir a mim, orar por mim e
tem mais, ele fez aquele voto de Gideão mesmo, do novelo de lã, né? Ele falou: no meio dessa galera aqui de europeu, eu quero que essa pessoa ore na minha língua, em português, aleluia. E Deus usou a vida dele, aleluia. Esse Deus não é gente não, oh glória. Esse Deus é Deus de surpresas, e é assim que Ele faz comigo e com você. Ele nos surpreende, aleluia. Deus quer te usar como boca profética nesta nação. A pilha está acabando, aleluia. A pilha está acabando, vai trocar ali. Deus quer usar você, igreja, como boca profética. Há pessoas aí fora precisando de uma palavra que você tem. Então não retém em nome de Jesus. E eu quero convidar o louvor até para subir aqui. E continuando no versículo 2 diz assim. Pode pôr o versículo 2 para mim, por favor, Fabrício. Ali Jesus foi transfigurado. Transfigurar é mudar de figura. Foi transfigurado. O seu rosto brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha só, Moisés representando ali as leis e Elias representando os profetas. E olha só o que Deus falou, ali estava a representação das leis e dos profetas. Versículo 3, né, versículo 4. Nesta hora Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Porque ele estava tão gostoso aquela presença que ele não queria sair. E é assim, quando você está na presença de Deus, você não quer mais sair, aleluia. Toda vez que tem um encontro com Deus, quando chega o final que a gente fala, vai fazer as malas, o pessoal faz, tem que ir embora mesmo. Os filhos da Andréia estão aí com ela, mas eu quero dizer, tua mãe não queria vir embora não. Ela falou assim, não, eu quero ficar, quero voltar não. Se deixasse ela ficava mais uma semana lá. Para ir foi difícil. Essa mulher, não pastor, vou deixar meus filhinhos, olha o tamanho dos meninos, vou deixar meus filhinhos, os bebês, olha. Agora para voltar, não queria voltar não, aleluia. E aí continuando, bom é estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo, em quem eu tenho satisfação. Ouve o que ele tem para falar, aleluia. Esse é o nosso Deus, o nosso Jesus, aleluia, que está acima de tudo, de todos. Que como a palavra de Deus em Filipenses fala, capítulo 2, a partir do versículo 5, você vai ler, que diz que no nome de Jesus se dobra todo o joelho que está no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. E aí versículo 6, os discípulos ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. E aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo eles os olhos e a ninguém viram, senão a Jesus. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Jesus é brincadeira, né? Faz a gente passar por uns milagres desse, faz a gente passar por uns momentos abençoados desse. Fala, não fala para ninguém. A língua está coçando para você contar a bênção, para você falar, aleluia. Mas tudo tem um propósito. Há o tempo de você falar, há o tempo de se calar, como diz em Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem um propósito, o tempo certo. Deus, Ele não tarda e não falha. Deus faz as coisas na hora certa. Esse era o tempo do Wagner e da Andréia ir para o encontro, ter um encontro com Deus.
Vocês que ainda não foram, vai chegar também o tempo, e é em novembro, viu? Escreve na sua agenda. Deus marcou na agenda dele com você em novembro para ele ter um encontro com você. Eu quero dizer uma coisa: aquele que tem um encontro com Deus nunca mais é o mesmo. Lembra Jacó, capítulo 32 de Gênesis, versículo 22 em diante? Jacó teve um encontro com Deus. Ele foi tão mudado que até o jeito dele andar mudou. Porque quando você tem um encontro com Deus, até o seu jeito de andar muda. Saulo, lá em Atos capítulo 9, ele estava indo perseguir os cristãos. No meio do caminho, Jesus apareceu e teve encontro com ele. Saulo ficou cego 3 dias. Depois foi-lhe restaurada a visão. E esse perseguidor de cristão se tornou um grande homem ganhador de vidas para Jesus. Aleluia. Porque ele teve a sua vida transformada. Lembra da mulher do fluxo de sangue, que sofria 12 anos de uma hemorragia que não se estancava? Quando ela teve um encontro com Deus e tocou na sua orla, no seu manto, ela foi curada. Glória a Deus. Então, se você tiver hoje um encontro com Deus também, você vai ser curado, vai ser curada de toda enfermidade, de todo mal, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Fica de pé. Eu quero te convidar a adorar esse Deus lindo, maravilhoso. Depois a gente ora.